Galera, a relação do Deadpool com o Wolverine é sempre bem complicada, né? Os dois vivem mudando de lado, principalmente o Deadpool, que fez isso de novo agora. Ele voltou a ser um vilão igual era lá no começo, e pode estar virando o maior inimigo do Wolverine de todos os X-Men. Eu vou te explicar agora, vamos lá. Hein, Nerd Peter aqui. Nessa nova HQ do Deadpool e Wolverine, a relação desses dois, tá mais abalada do que nunca. Não que tenha sido fácil em algum momento, né? Porque os caras estão sempre se bicando lá. Tanto o Logan quanto o Wade Wilson são bem difíceis de lidar, são muito difíceis, principalmente o Wade. Mas é relação de gato e rato, eles meio que se amam, né? Não tem muito o que fazer. Mas sério, agora a coisa tá feia, pra caramba. Agora tá demais, cara. O Deadpool tá sendo influenciado por um grande vilão dos X-Men. Isso tá fazendo ele voltar a ser um vilão também. E sim, voltar a ser um vilão. Você não sabia que o Mercenário Tagarela era um inimigo de todo mundo no começo? Então calma aí, porque eu preciso te contar sobre como que ele surgiu e como que ele deixou de ser inimigo pra ser... Bom, cara, acho que o Deadpool que a gente conhece hoje, né? Se liga. Deadpool, vilão. Nem todo mundo sabe, mas no começo de tudo, o Deadpool era um vilão. Ele surgiu como vilão. Ele sofreu muito como cobaia de um programa chamado Arma X, da mesma forma que o Wolverine, né? De que ele pegou o fator de cura. Teve até o lance do câncer, né? Mas o fato, galera, é que quando o Deadpool apareceu nos quadrinhos pela primeira vez, ele realmente era um vilão, de verdade. Ele surgiu pra ser isso. Não tinha ideia de se tornar anti-herói ou herói. Como mercenário, ele costumava trabalhar pra gente como o rei do crime e até o Cabeça de Martelo, que era um mafioso menor em Nova York. As primeiras tretas dele com o Wolverine e o Cable começaram nessa época aí. O Deadpool que a gente conhece, como a gente conhece hoje, como a maioria da galera conhece, só começou a surgir quando ele passou a ter um romance com a filha do Banshee, a Siren, depois de lutar lá contra a X-Force e os Novos Mutantes, de onde ela fazia parte. Depois de um tempo, ele passou a agir mais como anti-herói, chegou até a fazer parte da X-Force, e aí, porra, né, já era o Mercenário Tagarela que a gente conhece, o favorito da gente, que apesar de tudo não é exatamente ruim hoje em dia. E se você tem dúvidas que o Deadpool era mesmo um vilão, é só lembrar que ele é diretamente inspirado no Exterminador da DC, tanto no visual parecido como no nome, né? O da DC é o Slade Wilson, e o da Marvel é o Wade Wilson. Porra, inspirado, é praticamente uma cópia. Mas vamos voltar pro presente pra entender como o Deadpool tá voltando a ser um vilão. Conflito! E pra entender isso, a gente também precisa explicar quem é o conflito. Não é segredo pra ninguém que a linha do tempo do Cable é uma bagunça, né? Tipo, passado, futuro, o tempo todo indo pra lá e pra cá. Ele é o filho do Ciclope, que veio do futuro, mas existem versões mais jovens e clones dele que tornam, pô, tudo ainda mais difícil de entender. Todo mundo tem dificuldade, cara, não é só você não, pode ficar tranquilo. Até eu me atrapalho às vezes. A questão é que existe um clone do Cable que é maligno e que quer destruir outras realidades, se vingar do Cable original. Esse cara é conhecido como Conflito e é um grande vilão dos X-Men. Bom, acontece que esse clone foi criado pelo Apocalipse e deveria ter sido usado como um novo corpo pra ele, pro Apocalipse, mas não rolou. Quando o Conflito descobriu a própria origem dele, ele enlouqueceu e jurou vingança contra todo mundo que enganou ele. Em todos os mundos, em todas as realidades. Por isso que ele já voltou dos mortos várias vezes, né? Sempre dá um jeito. Pra vocês terem uma ideia, cara, esse é o cara que criou o vírus Legacy, que é letal pra maioria dos mutantes do mundo. Esse cara é pica pra caramba. Bom, e agora ele conseguiu um acordo muito esquisito com o Deadpool, que permitiu que ele controle as ações do mercenário, do Deadpool. Desde que o Deadpool começou a agir estranho, o Wolverine tem mantido ele preso. Mas parece que o Deadpool agora teve um lapso de volta ao normal e conseguiu explicar algumas coisas estranhas pro Wolverine, incluindo o nome pelo qual o Conflito chama ele agora. Não é mais Deadpool, é Executor X, ou Executor X. E ele não é o primeiro personagem a usar esse nome. Bora lá pra mais essa peça do quebra-cabeça. Executor X. O Executor X, ou Executor X original, era um sujeito chamado Cal Dent, um filho de um militar que se formou e foi trabalhar no FBI para investigar a morte do pai, que foi bem suspeita a morte do pai dele. Acontece, galera, que ao longo da vida, sem ninguém saber, ele foi colecionando armas e equipamentos alienígenas, até que ele, montou uma armadura inteira do Império Shi'ar, com armas e outros acessórios de outras civilizações e com inspiração no Justiceiro. Aí ele saiu caçando mutantes por aí, se inspirou no Justiceiro e, saiu caçando geral, mutante. Esse cara é basicamente um exterminador de mutantes com base no puro ódio, e é aí que a gente volta pro Deadpool. O Deadpool agora é o novo Executor X, que talvez seja impossível de perdoar pro Wolverine. Tudo bem, o Deadpool tá sendo manipulado pelo Conflito, a gente sabe disso. Mas ver alguém, cara, que apesar de tudo ele considerava um amigo, agora atuando como alguém que potencialmente vai matar mutante só porque sim, isso pode ser demais pro Logan e pode abalar a amizade de uma forma que nunca aconteceu antes, cara. Quem tá lendo os quadrinhos pensa até... A gente tá lendo, cara, percebe que não vai ter volta a isso. Ele sempre dá um jeito, né? Mas, sabe quando você vê uma luta do Saitama e você fala, dessa vez o Saitama perde? Eu não sei se você percebe o que eu tô falando. Todo mundo sabe, cara, o quanto o Logan protege os mutantes, tá disposto a fazer tudo pelo povo dele. E de repente, pensa, cara, um dos melhores amigos do cara, um grande aliado,
também é um mutante. Passar a usar o nome de um dos maiores matadores de mutantes de todos os tempos realmente é complicado demais. E o Wolverine é sentimental pra caramba, maluco é nervoso, né? Por um lado, a gente não tem certeza ainda se o Deadpool vai agir exatamente como o Executor X original. Por outro lado, a gente sabe que ele tem falado com ninguém menos do que o Barão Von Strucker, o líder da Hydra. E que o plano do conflito envolve matar mutantes como, por exemplo, o Câmara, o Pássaro Trovejante e o Cable. É claro, né? Sempre tem um Cable envolvido nessas três, sempre, cara. Será que é o fim da amizade que rendeu até filme? O que você acha? O Deadpool vai mudar de lado de forma permanente, vai apunhalar o Wolverine, vai apunhalar os X-Men pelas costas? Ou muita coisa vai mudar ainda? Diz pra gente nos comentários, eu quero saber a tua opinião, é muito importante. Tô olhando os comentários. Continua essa saga pra mostrar pra vocês o que vai acontecer. Também preciso desses comentários, dessa sugestão. Toca aqui, se inscreve no canal, presta atenção. Eu vou continuar passando pra vocês tudo que vai acontecer a partir de agora. Então vocês têm que estar inscrito com o sininho e tem que comentar aqui embaixo, porque isso ajuda o algoritmo a entender que você está interessado nesse tema. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!